Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 26º domingo do tempo comum. O Espírito não tem fronteiras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este nosso espaço do canal Igreja em Movimento é destinado à homilia dominical, no qual dedicaremos ao estudo e reflexão da Palavra de Deus à luz da Sagrada Liturgia, para compreendermos melhor o tema celebrado, hoje denominado O Espírito não tem fronteiras. Estamos encerrando o mês de setembro, cujo mês é dedicado ao mês da Bíblia, pelos católicos. No último domingo deste mês, também a Igreja do Brasil celebra solenemente o Dia da Bíblia. Neste ano, a Comissão de Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos, CNBB, e as instituições bíblicas, dentre elas o Serviço de Animação Bíblica das Paulinas, escolheram como tema para o mês da Bíblia 2024 o livro de Ezequiel e o lema Porei em vós meu espírito e vivereis. Esse livro de Ezequiel foi escolhido tendo em vista a preparação para o Ano Santo em 2025, que terá como tema a esperança, dado que a principal finalidade da profecia do Ezequiel é despertar a esperança na comunidade judaica durante o exílio babilônico. A liturgia de hoje nos ensina a viver como anunciadores da Palavra de Deus em nosso agir. Moisés deseja que todo o povo do Senhor seja uma comunidade de profetas. Jesus nos quer profetas dos pequeninos, fazendo bem a todos e não escandalizando ninguém. Celebrando, pois, o Dia da Bíblia, somos agradecidos pelo dom da Palavra de Deus, que deve ser a fonte de nossa profecia. A primeira leitura e o Evangelho de hoje nos inspirou e nos ajuda a compreender o tema celebrado. O Espírito não tem fronteiras. E acrescentamos, o Espírito sopra onde Ele quer e quando Ele quer. Ouçamos a primeira leitura. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do Espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. O Espírito repousou igualmente sobre os 2 que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Edad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tem ciúme de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profetas, e que o Senhor lhes concedesse o seu Espírito. Ouçamos também o Evangelho. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre,
vimos um homem expulsar demônios em seu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: não o proibais. Ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Tanto Moisés na primeira leitura, quanto Jesus no Evangelho, com suas palavras, foram categóricos em afirmar que para o Espírito não tem fronteiras e ele sopra onde quer e quando quer. Vejamos como os dois reagiram. Moisés respondeu: tem ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes concedesse o seu Espírito. E Jesus disse: não os proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Essa primeira parte do Evangelho, com a primeira leitura, foram suficientes para nos iluminar e nos dar a compreensão de que o Espírito não tem fronteiras. Com tal consciência, podemos acrescentar: ele sopra onde quer e quando quer, reafirmando assim que Deus não é propriedade de ninguém. Ele não pertence a qualquer grupo, por mais privilegiados que sejam, que pareçam. Nem mesmo uma igreja tem sua propriedade. Vejamos algumas semelhanças entre o texto da primeira leitura e do Evangelho. Iniciamos ressaltando duas personagens emblemáticas que se manifestaram contra a ação do Espírito. Na primeira leitura, vemos Josué, não tão somente ajudante de Moisés, mas que o substituíra quando da entrada do povo de Deus na terra prometida. Josué ficou escandalizado ao ver dois outros profetizando como os demais. Esses dois não pertenciam ao grupo dos privilegiados, grupo dos 70 anciãos, e ainda profetizavam fora da tenda. No Evangelho, encontramos João, o discípulo amado de Jesus, incluso no grupo dos 12, convocados pelo Mestre, autor do quarto Evangelho e de uma carta a qual diz que Deus é amor e nos questiona: se não amamos o irmão que se encontra ao nosso lado, como podemos dizer que amamos a Deus que não o vemos? A tendência de tentarmos apropriar do Espírito é grande, ainda que tenhamos a consciência que não podemos impedir o Espírito Santo de Deus de agir. Ele atua onde quer e quando ele quer. Sendo assim, nós não temos capacidade alguma de conhecer os caminhos e os desígnios do Senhor. A atitude de João, tentando restringir a ação de Deus, é sectária. E hoje, em nosso grupo, em nossa comunidade, em nossa paróquia e até mesmo em nossa arquidiocese, quando vimos alguma pessoa, algum grupo fazendo bem e que não faz parte da nossa igreja, como reagimos? Lembre-se dessa nossa reflexão. O Espírito não tem fronteiras. Ele sopra onde ele quer e quando ele quer.
Recordemos o que disse Santo Agostinho. É possível encontrar o que é católico fora da Igreja Católica. Portanto, pode existir algo de católico fora. Por isso, os membros da Igreja não devem ter inveja, mas alegrar-se de alguém que fora da comunidade realize o bem em nome de Cristo, enquanto que o faça com intenção reta e com respeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos, irmãos e irmãs em Cristo, atentos aos apelos de Deus Pai e movidos pela ação do Espírito Santo, oremos pela Igreja, pelos homens e pelo mundo. Peçamos juntos, enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Derramai, Senhor, em todos os membros de vossa Igreja, o espírito de profecia, dando-nos abertura para a vossa graça, onde quer que eles se encontrem. Peçamos juntos, enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Fomentai melhor em todos os cidadãos o espírito ecumênico, para que, inspirados pelo sopro da graça do Espírito, sejam empreendedores de medidas de aproximação da plenitude, da unidade que Jesus Cristo quis. Peçamos juntos, enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. Lançai vosso olhar misericordioso sobre os que julgam depositários da verdade, os que têm dificuldade em dividir funções e os que têm ciúmes e inveja pelas boas ações alheias. Peçamos juntos, enviai-nos o vosso Espírito, Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novos ensinamentos, onde refletiremos a liturgia do 27º domingo do tempo comum. Inscreva em nosso canal, fazendo suas sugestões e considerações. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.